Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos iniciar aqui. Vamos orar aqui para nós começarmos. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, é nesta hora que eu te peço, Deus, já ouvimos aqui o Senhor falando, Pai, através da oferta, dos louvores. Eu quero te pedir nesse momento, Pai, ocupa aqui o meu lugar, Senhor, que não venha eu falar, Senhor, em nome de Jesus, tudo que nós fazemos, Deus, é pela fé e crendo no Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa aqui esse momento, que haja da Tua voz, da Tua direção, para cada um de nós, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos falar hoje, palavra e espírito, as experiências espirituais que Deus nos dá, cada situação. Eu quero trazer para nós João 6,47. Eu vou pegar do 47 aqui, só para a gente entender o contexto. Mas o que ele fala tá um pouquinho mais para frente, tá? No 47 diz assim, João capítulo 6, versículo 47. João 6, versículo 47. No 47 diz assim, em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Seguido, tá? Vamos seguido porque eu vou pegar depois lá na frente, tá? Eu sou o pão da vida, vamos lá. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. É o pão que devereis dar pela vida do mundo. É a minha carne. Vai lá. Agora põe lá no 53, filho. Pula mais um. Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne... que a gente vai começar aqui? O 53. Depois pula 56, tá? Olha só que interessante. Então Jesus os advertiu. A conversa de Jesus é: eu sou o pão vivo. Vocês têm que alimentar da minha carne. Comer aqui, eu sou o pão, tem que se alimentar de mim. Eles não estão entendendo. Aí Jesus vai de uma maneira mais incisiva, Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Olha que coisa meia... olhando de maneira natural, fora do comum. Como é que eu vou comer a carne de Jesus? Vou beber o sangue, vou matar Jesus? E como é que é isso? O que está acontecendo? Irmãos, tem coisa que o discernimento vai ser espiritual. Eu preciso entender que a palavra, o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, acompanha a palavra acompanha o Espírito. Então, tem coisa que só vou entender de maneira espiritual. Olha só, versículo 56. Põe no 56, filho, pula 2. Isso. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Imagina só. Ele falando isso para o público que ele estava falando. Da maneira que ele está falando. Ele veio falando: eu sou o pão da vida. Eles não estão entendendo. Porque não está fazendo sentido. Tem coisa que eu não entendo. Eu sei de maneira espiritual que Jesus é o pão da vida, é o verbo. Nós vamos nos alimentar da palavra, nós vamos nos alimentar dele. Aí ele vai falar no 61. Só agora entra. 60, isso. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? O que vai acontecer quando vocês verem eu subir? Agora vamos lá. O 63.
Ó, é o espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se eu e você não olhar para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus como espírito e vida, eu não vou entender. Vai surgir situação espiritual na nossa vida que nós vamos ficar assim sem saber. E agora? O que eu faço? Já já a gente vai entrar no contexto aqui. Mas o que eu preciso entender? Começa a olhar as coisas de maneira espiritual. Não olha mais de maneira natural, não. Qualquer coisa. Às vezes uma coisa que parece simples, parece natural. Se eu olhar de maneira natural, não vou entender. Se eu olhar de maneira natural, as coisas não vão fazer sentido. Não faz o menor sentido. Olha só. O que nós precisamos buscar? Nós vamos buscar experiência espiritual com Deus. A palavra vai se cumprir, já se cumpriu na nossa vida, está se cumprindo cada dia mais, mas eu preciso de experiência espiritual. O que é isso? É ver a voz de Deus se manifestar naquilo que nós estamos fazendo. Vamos aqui na primeira parte, ó, Juízes 6, versículo 12. Ó, no 12. Fala assim, então, vou esperar, vou aguardar, Juízes 6, 12. Depois você muda para a CF, tá? Não agora, tá bom? Tá. Olha só. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé, Deus, né? Deus esteja contigo, valente guerreiro. Só aí. Depois a gente vai pro 36. O versículo 36, tá? Olha só. Irmão, o que aconteceu? O anjo de Deus foi e falou com Gideão. Ele estava lá malhando trigo, né? No lagar onde espreme a uva para preservar dos medianitas. O povo de Israel estava sofrendo. O que eu preciso entender? Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé, Deus, né? Esteja contigo, valente guerreiro. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus vem ao nosso encontro de maneira espiritual. Ele está lá. Já tem aqui. O que eu preciso entender? As situações vão acontecer. Por quê? Porque ele estava diretamente ligado ao projeto que Deus colocou na mão dele. O que eu preciso entender? Começa a abrir os olhos espirituais para os projetos que Deus colocou na tua vida. Às vezes Deus coloca algo na nossa mão e Ele vai se manifestar. E às vezes tem situação que eu vou ter que ir buscar para que de maneira espiritual, todos que a gente vai falar aqui estavam envolvidos diretamente com o projeto de Deus. Nós estamos envolvidos com o projeto de Deus, então nós precisamos abrir os nossos olhos para as coisas espirituais que Deus tem. Deus tem, olha só. Aí Deus fala com Gideão e tal, aí o anjo recebe a oferta, consome lá da pedra e um monte de coisa, vai falar com ele. Mas ele quer ver a manifestação de Deus, lá no 36. Ó, no versículo 36. Então Gideão rogou a Deus. Ó, ele já tinha pegado o boi do pai, tinha oferecido em oferta lá. Deus já tinha falado com ele, o anjo falou com ele, mas mesmo assim ele queria ter uma experiência espiritual com Deus. Deus entra no modo físico aqui e dá uma experiência para ele. Então, Gideão rogou a Deus: se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste. Olha só que coisa. Irmãos, o que nós precisamos entender? Quanto mais eu vou chegando perto de Deus, mais Ele vai falando conosco. Às vezes surge situação espiritual que nós vamos viver, alguma coisa que vai acontecer, né? O Florisvaldo até comentou uns dias aí a experiência que ele teve, e muitas vezes Deus nos dá a experiência de coisas que vão acontecer para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos orar. Essa aqui é a primeira situação. Aí ele fala, ó, se vai de fato comigo, se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vai lá, o 37. Depositarei uma porção de lã no local, onde malhamos o trigo. Se de manhã
o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Olha só, o que ele falou com Deus? Deus, eu vou colocar uma bolinha de lã aqui, um pouquinho de lã, enfim. Senhor, se de manhã tiver tudinho seco e só o negocinho de lã molhado, eu vou saber que o Senhor vai comigo. Irmão, tem coisa que Deus vai se manifestar para que Ele saiba que Ele está conosco diante desta batalha, diante dessa situação, diante desse projeto. Ah, mas eu vou ficar pedindo prova para Deus. Não, a gente não vai ficar pedindo prova para Deus. Ele estava fazendo algo que ele precisava da manifestação de Deus. Tem coisa que nós vamos fazer que nós vamos receber uma palavra e nós vamos nos encher. Ele recebeu a presença do anjo. O anjo foi lá, fez tudo, falou com ele e tal, mas ele queria a manifestação direta de Deus. Versículo 38, olha só. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Então, olha só como é que Deus foi tremendo. Ele pegou, molhou lá o negocinho, pegou o velinho de lã e estava todinho cheio d'água, encheu uma taça. E em volta estava tudo seco, igual ele pediu. Irmãos, olha só, tem coisa que eu não posso ficar só no meu natural. A palavra é viva, eficaz, não é assim que fala que a palavra é viva e eficaz? Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai dividir lá tudo. Irmão, o que eu preciso entender? Deus, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A manifestação do Espírito Santo vai acontecer para que eu possa, em nome de Jesus, entender a manifestação de Deus. Ó, Deus, o Senhor está comigo? Senhor, será que isso aí não é um negócio da minha carne, não? Será que eu não estou emocionado nessa situação? Deus vai dar a direção que está comigo e com você. Já falei várias vezes aqui, toda vez que eu encontrava um desafio, uma situação contrária, mediante, né, as coisas que estavam acontecendo, falava: Deus, será que essa ideia não é da minha cabeça, não? Aí Deus ia lá e mandava um. Ó, fulano, você não pode fazer? Posso. Então Deus sempre se manifestou. Agora teve coisa que a gente percebe que não vem de Deus, é da nossa natureza, daqui a pouco se perde que nem o vento. Versículo o próximo. Contudo, ó só, Deus já tinha feito ali e Deus fez de novo. Contudo, Gideão suplicou. Gideão suplicou a Deus: não se irrites comigo, ó. Não, Deus, não fica assim, não se irrita comigo, não. Se falo ainda uma vez, permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, em que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. Olha que coisa, irmão. Ele queria uma manifestação espiritual. Não tinha ninguém ali para ir lá e molhar o chão lá e deixar só o velinho de lã seco. O que nós precisamos entender? Deus vai se manifestar de maneira espiritual conforme a nossa necessidade. Conforme nós estávamos falando: Deus, ó, o Senhor já me livrou disso, eu vi que o Senhor enviou o seu anjo, está acontecendo tal coisa, mas Deus, fala comigo aqui para eu saber que é o Senhor que está comigo, que isso aqui não é ideia da minha carne. Ele foi lá e falou com Gideão. Como é que ele falou? Deus, deixa o velinho de lã molhado e tudo em volta seco. Ó Deus, agora o Senhor faz o contrário, deixa tudo em volta molhado e só o velinho de lã seco. Já pensou? E ele deixou lá no tempo. Deus fez o quê? Conforme o que ele estava pedindo e se manifestou de maneira espiritual. Por quê? Porque é só uma maneira espiritual. O Elias não estava lá depressivo? Não estava lá deitado lá na pedra? O que Deus fez? De maneira espiritual, enviou o anjo. Ó, tem um pãozinho aqui, tem um pãozinho e tem água aqui na botija, come e bebe. Comeu, dormiu de novo. Ó, como o restante que você vai ter um trabalhão aí para fazer.
Conforme nós vamos caminhando, nós vamos entendendo que vão acontecer coisas espirituais e nós precisamos buscar em Deus as manifestações espiritual de Deus. Deus vai falar pela palavra, vai nos dar a direção e a palavra é o certeiro aqui na nossa vida, mas em todo momento nós vamos ver a manifestação espiritual de Deus. Aqui, Deus falou com ele dessa forma. Vamos para o próximo agora, em nome de Jesus, Ezequiel. Vamos até o versículo 5, tá? Ezequiel 37, versículo 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava. Eu vou abrir aqui no meu também. Aqui pode ter alguma coisinha diferente. Ó. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, ó. E veio a mão de... Põe lá, filho, a CF, por favor. Isso. Ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Presta atenção. O que está acontecendo aqui? Ele foi lá? Ele estava lá? Foi ou não? Sim ou não? O Ezequiel foi lá, ele estava lá no vale? Sim ou não? Vai, gente, fala aí. Em espírito. Em espírito. Mas ele estava lá ou não estava? Em espírito. Em espírito. Irmãos, o que Deus falar no seu espírito, nada vai apagar. Fica mais gravado do que tudo. Você quer ver uma coisa? Meados de 2008. Deus falou alguma coisa no seu espírito, não falou? Tá gravado até hoje, não tá? Falou no meu também. Na época que era pra gente começar a namorar e noivar e tudo mais. Eu vi certinho assim, ó. A gente tava num lugar e Deus me mostrou na posição que eu tava. Só que era em outro local. Aí... na parte geograficamente, do jeito que eu tava, eu vi. O que acontece? Deus nos leva e nunca mais saiu da minha mente. Por que isso aconteceu? Porque Deus usa maneiras espirituais para falar conosco. O que Deus fez aqui? Ó, experiência do meu amigo. Meu amigo tem um desafio. E aí começou a orar. Começou a clamar a Deus. Aí a gente começou a orar junto também. E alguns impedimentos acontecendo. Aí teve um dia que Deus deu um sonho para ele de noite e ele viu uma cobra cercando a casa dele. Irmãos, presta atenção. A gente percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo, mas Deus vai e se manifesta de maneira espiritual para que a gente possa combater de maneira incisiva. Olha só, no dia 2012, acho que 2012, que levaram a minha moto. Deus falou assim, ó, experiência espiritual. Deus falou comigo. Ora agora, essa foi a segunda vez. A primeira vez Deus mostrou também. Deu um sonho, 2 caras corriam atrás de mim na Imigrantes. E eu subia num pinheiro assim e eles não me pegavam. Uma semana depois, mais ou menos, levaram a moto. Toda vez Deus vai falar. Outras vezes falou também, e de milagre também, de bênção também, quando estava para comprar a van, ele mostrou. Irmão, o que eu preciso entender? Aí, conclusão. Aí, nós precisamos ter experiência espiritual com Deus e não achar que é coisa da carne. Se a gente jejua, se a gente ora, Deus vai falar conosco. O que acontece? Fica marcado no nosso espírito, para que a gente possa orar. Quando Deus deu a oração, foi bem assim, eu estava orando, e pedindo a Deus, porque eu tinha vivido um milagre há 1 ano atrás, que ele tinha guardado, eu fui orar de novo, fui falar com Deus. Ora essa, eu tenho um pai, eu vou falar com meu pai. Aí ele falou assim, ora por um policial cristão para pegar a sua moto. Irmão, não parei mais, fui até... Quando eu cheguei lá, que o homem começou a falar, eu falei assim, ele falou assim, ó, encurtando aqui, me deu um negócio e eu tive que pegar a sua moto.
que acontece? Tem coisa que Deus vai nos levar para nos ensinar e nos mostrar coisa. Ele não fez aqui com o Gideão? Deixou o velhinho seco, deixou o velhinho molhado, o chão seco, o chão molhado? Foi, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito. Se Deus te levar no Espírito para algum lugar, te dá uma experiência, já pensou? Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Deus vai nos mostrar coisas. Às vezes você fala assim, ó, que coisa engraçada. Teve uma pessoa que falou assim, ó, uns tempos atrás, quando eu tava para começar aqui, comecei a sonhar com criança. Olha que coisa. Aí eu tava lá numa agonia de resolver aquela coisa acontecendo toda. Falei assim, ó Deus, dá uma luz. Aí Deus me mostrou a cara da pessoa. Quando chegou lá, falei assim, é essa aí. Ah, é essa? Pode falar que vai dar certo. Então, o que nós precisamos entender? Ele vai nos levar para ter experiência espiritual. Existe um Deus Todo-Poderoso que quer nos mostrar novas coisas, cada um na sua porção, mas Ele quer nos falar. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Vamos lá. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os 5, e nós finalizamos nesse versículo. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que nós precisamos entender nessa direção aqui? Irmãos, Deus vai nos levar e vai nos mostrar coisas de maneira espiritual. Deus vai nos mostrar milagre, tem desafio para acontecer, Ele vai mostrar também, ó, 2 caras vão correr atrás de cena imigrantes. Deus, o que está acontecendo? Aí chegou lá na porta da gráfica, desce, dá a moto, foi. Da outra vez, eu sonhando com delegacia, um monte de coisa. Irmão, tem bênção, Deus mostra o mundo espiritual. É para me apavorar? Não, é para eu me preparar. Quando estava perto para pegar a van, eu falei, Jesus. E eu pegava assim, eu via assim a faixa, via a van, via tudo. Aí eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Aí aquilo me sustentou. Tem coisa que vai te sustentar, tem coisa que vai te dar direção para você e eu combatermos. Tem situação que você fala assim, nossa, o que foi isso? Ai meu Deus, que coisa. Não, é porque Ele está mostrando para que eu possa combater especificamente. Olha, por exemplo, a Predjoy fala para mim, ora lá por mim e tal, não sei o que. Oro. Aí teve um dia que ela falou assim, ora lá por mim por tal coisa. Aí eu falei, Deus abençoa, Predjoy lá, Senhor, em nome de Jesus. Deu certo, né? Amém. Oramos. Foi específica, falou assim, ora por mim por tal situação, foi específico. O que a gente sabe? Tem situação espiritual que Ele vai nos levar. Ezequiel, começa a profetizar que esses ossos vão viver. Eu posso restaurar toda essa nação aqui. Ele estava falando algo espiritual. Então o que eu preciso entender? Esteja pronto para ser levado pelo Espírito, em Espírito, para ver as manifestações de Deus em nome de Jesus. Tem coisa que nós vamos enxergar de maneira espiritual. Eu vou falar, filho, eu estou te mostrando isso aqui por um motivo específico e assim vai acontecer. Olha só. Presta atenção, vamos lá no Lucas 1, versículo 28. Lucas 1, 28. E vindo, depois 34, tá? Fica atento aí, tá bom? E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Tá falando com a Maria. Versículo 34. E disse Maria ao anjo, no 28, ele visita, certo? No 34, ela vai perguntar. Então ele visitou, falou, você vai conceber e vai ter um filho e tal, e vai acontecer assim. Eu vou falar pra você, a sua prima, a Isabel, ela tá grávida, a Estéreo tá grávida e tal. Irmão, presta atenção.
as coisas de maneira espiritual, elas são confirmadas de maneira espiritual. Deus fala com a palavra e confirma de maneira espiritual. E disse Maria ao anjo, versículo 34, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela está falando, ó, como é que eu vou ficar grávida? Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum, nunca tive relacionamento com ninguém e tal. 35, vamos lá. Ó, e respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, que te cobrirá com a sua sombra. Que te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ó, vai acontecer assim, assim, assado. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ó, e eu vou falar para você, Isabel tá grávida. Irmão, agora que tá o negócio. Ela ouviu o anjo falar com ela. O anjo de Deus falou com ela. Deu direção. Vai acontecer assim. Ela ficou feliz. Ficou maravilhada. O que ela vai fazer? Ela vai. Pega uma condução lá. Um jumentinho. Um cavalo, sei lá, um jumento. Vai lá visitar a Isabel. Irmão, olha lá o versículo 41. Vai lá no 41. Ó, no 41. Ó. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que manifestação tremenda. Ô Isabel, tudo bem? Tô aqui. Ó, a criança pulou e ela se encheu da presença de Deus, porque era uma manifestação espiritual que estava acontecendo no versículo 42. Ó, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Meu irmão, em nome de Jesus, olha que coisa tremenda. Ela ouviu o que o anjo falou, mas teve lá uma confirmação espiritual. Algo estava acontecendo. Deus vai falar conosco, você vai ouvir a voz de Deus aqui e Deus vai te levar em espírito e te dar experiência nova em nome de Jesus. Você vai enxergar, nós vamos enxergar coisas que nós não estávamos enxergando. Por que ele faz isso? Para que eu entenda que é ele que está falando. Irmão, eu fico maravilhado quando ouço uma pregação, você fica maravilhado quando ouve uma pregação, mas tem coisa que ele falou com você que você fica mais maravilhado ainda, nós ficamos mais cheios ainda, porque foi uma manifestação espiritual. Você quer ver uma coisa? Põe aí, por favor, o próximo. Ó, Mateus versículo 1, 18. Ó, Mateus... Ó, no 18 diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com... Ó, tá lá, não tá? A situação tá lá. Deus foi lá e falou com a Maria, ó Maria, vai acontecer assim. Ela foi lá, visitou Isabel, a prima dela e tal. Deus falou com ela. Deus tá guiando e vai manifestar de maneira espiritual também. Ó só, que estando Maria, sua esposa, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha só, a versão da história no lado do José. Vai lá, 19. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, fez um intento, estava projetando, estava intentando fazer, deixá-la secretamente. Irmão, você acha que Deus vai falar assim, ele poderia enviar um profeta, enviar alguém, mas é variação humana. Mas Deus não tem variação, não há sombra nem variação. Vai lá, ó, qual que era o projeto dele? Deixar ela. Qual que é o nosso projeto muitas vezes? Muitas vezes você está fazendo alguma coisa e você fala assim, não, eu vou abandonar isso aqui agora. Aí Deus dá uma manifestação e eu sei que é Deus falando. Vai lá. Então José, vai. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José,
filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E dará à luz a um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmão, Deus declarou uma palavra e estava cumprindo aquela palavra. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Existem as falhas e as debilidades humanas. Quando tem falha e debilidade humana, pode ter certeza que Deus vai se manifestar e vai falar: filho, é assim, assim, assado. Vai dar direção para que eu e você possa entender de maneira espiritual. Ó, tá acontecendo alguma coisa, Deus vai falar. Ó, vai acontecer tal coisa, Deus vai falar. Muitas vezes Deus nos dá sonho, nos dá direção, visão, e a gente... que coisa tremenda. Às vezes você está orando por alguém, está orando, está lá na oração, aí Deus coloca a pessoa na sua oração. Você fala: Deus, que coisa. Aí você fala assim: Deus movimenta um monte de coisa só para falar conosco de maneira espiritual. Ele estava com um projeto. O projeto dele... Qual que era o projeto de Deus? Ele cuidar, criar Jesus, certo? Qual que era o projeto dele? Vazar. Não estava entendendo. Como ele era uma pessoa honesta, de boa índole, ele falou: o quê? Não estou entendendo não. Não vou expor ela não, mas eu vou embora. Deus sabe o que está acontecendo. E ele vai lá e se manifesta de maneira espiritual. O que eu preciso entender? Para de olhar as coisas de maneira natural. Tem coisa acontecendo na nossa vida e Deus falando. Deus vai falar de maneira individual em cada situação. Tem projeto, não tem? Para mais para frente? Se Deus fala, exatamente. O que a gente tem que fazer? Orar. Por quê? Porque nos projetos que nós vivemos, Deus, olha, combinamos aqui, ó. Anotamos nas folhas, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Acabava de sair da sala, falava, parecia que Deus já estava falando. Parecia não, já era Deus guiando. Eu falo: Deus, olha, para mim é uma maravilha, para mim vai ser muito bom, mas o Senhor põe a tua mão. Filho, não dava nada certo depois. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem manifestação que vai acontecer na nossa vida e nós vamos enxergar de maneira espiritual para que nós possamos honrar e engrandecer o nome do Senhor. Finaliza aqui para nós, filho, no Coríntios. Vamos seguindo aí, tá aqui. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. As coisas que que o olho não viu, não enxergamos nada, não escutamos nada, nem chegou no nosso coração, mas Deus preparou. E aí? Mas eu não vi. Não vai parar por aí. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem coisa que ele vai falar conosco, e quando ele fala, por exemplo, o sonho que deu para José, será que o diabo conseguia entrar no sonho? Não conseguia. Pode até ter um sonho maligno lá, não pode? Pode acontecer. Agora entrar... Tem uma comunicação que ele vai falar comigo e com você de maneira direta, de maneira clara, que é nos levar em espírito, nos dar sonho, nos dar revelação, nos fazer enxergar algo. Às vezes ele vai fazer nós enxergarmos algo de nós, às vezes ele vai fazer nós enxergarmos algo de pessoas, e situações de pessoas. Irmão, tem coisa que ele vai fazer a gente enxergar, vai nos levar em espírito. O que eu não posso fazer é olhar para as coisas de maneira natural, porque se eu olhar de maneira natural, eu não vou ler não, mas os próximos versículos vai falar que a gente não vai entender, não vai fazer sentido. Por quê? Porque eu estou olhando de maneira natural. De maneira natural, o que aconteceu? Não chegou nos olhos, não chegou no ouvido, nem no coração, mas ele revelou pelo Espírito. Deixa
o Espírito Santo revelar aquilo que ele tem para você. Amém?